Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre as principais informações sobre o que está rolando em Kursk, na Rússia. Parece que os russos vêm aumentando os ataques no Oblast de Kursk, tentando empurrar as tropas ucranianas para fora da região. Pelo que dizem, houve alguns avanços importantes no saliente principal ucraniano e que Moscou praticamente eliminou um saliente menor ucraniano no raio de Gluskovsk. Ao mesmo tempo, eles intensificaram os contra-ataques nos flancos do saliente principal, tanto no raion de Korenevsk quanto no de Zudyansk. Imagens geolocalizadas publicadas no dia 10 e no dia 11 mostram que as tropas russas avançaram para o centro de Kremennoye, a leste de Korenevo, e chegaram ali nos arredores do norte de Zeleny-Chikha. Esse avanço acabou cercando posições ucranianas perto de Lyubimovka, que fica ali ao sudeste de Korenevo. Segundo alguns blogueiros russos, as forças que estão operando no raion de Korenevsk capturaram Olgovka, Nizhviklin e avançaram para áreas próximas de Toltsilug e Novoivanovka, quebrando as defesas ucranianas perto de Lyubinovka com um ataque mecanizado em grande escala, que, como comentamos em um vídeo recente do canal, tem sido uma estratégia praticada por Moscou para antecipar a estação das chuvas e a situação de terreno lamacento que deve ser a realidade em breve. É importante chamar a atenção para o fato, gente, de que até agora imagens geolocalizadas não confirmaram esses últimos avanços que eu citei, nem a realização de um ataque mecanizado de batalhão nessa área. Então precisamos ficar com um pé atrás sobre essas informações. Ou seja, vamos aguardar a atualização dessas imagens para os próximos dias ou a confirmação oficial dos ucranianos. Esses mesmos blogueiros dizem que as forças russas cercaram tropas ucranianas em Lyubimovka e Toltsilug e que até 2 batalhões ucranianos teriam sido cercados no raion de Korenevsk. Mas, de novo, precisamos aguardar a confirmação de que as tropas ucranianas realmente estejam cercadas nesse oblast. Segundo o relato, essas operações estariam sendo feitas pelos militares da 155ª Brigada de Infantaria Naval da Frota do Pacífico e da 80ª Brigada de Infantaria Naval da Frota do Mar Negro. Por outro lado, também há relatos de que as forças russas conseguiram romper as defesas ucranianas no raion de Zudyansk, perto de Martinovka e Mikhailivka, avançando cerca de 2 quilômetros ao norte de Malaya Lunia. Dizem que essas tropas estão cercando posições ucranianas perto de Black Hole, ao sudeste de Zudza. Um dos blogueiros disse que elementos da 155ª Brigada de Infantaria Naval chegaram aos arredores noroeste de Zudza, mas vejam que interessante, um influente blogueiro pró-Kremlin negou isso tudo. As operações nessa região estariam sendo realizadas pela 80ª Brigada de Infantaria Naval, pela 40ª Brigada de Infantaria Naval, pela 11ª Brigada Aerotransportada, além de unidades de Akhmat checheno. Os ucranianos começaram assaltos terrestres do raion de Kluchkovsk em 11 de setembro, depois que os contra-ataques russos começaram no Oblast de Kursk, mas ainda não conseguiram estabelecer uma posição realmente importante na região. Bom, gente, agora a observação, eu sei que há veículos que dão essas informações como verdades definitivas e incontestáveis, mas eu prefiro deixar claro que, em guerra, a primeira vítima é a verdade. Logo, devemos receber informações com cautela até que elas sejam confirmadas de forma independente. Bom, meus amigos, parece que a cooperação entre o Irã e a Rússia está alcançando literalmente níveis espaciais. Isso mesmo, nesse sábado, a agência de notícias Tasnim informou que o Irã enviou 2 satélites fabricados localmente para a Rússia para que fossem colocados em órbita por um veículo espacial russo. Esses 2 satélites são o Kouzar, um satélite de imagem de alta resolução, e o Rodod, um pequeno satélite de comunicações. O mais interessante é que esse é o primeiro esforço importante do setor espacial privado do Irã, e isso representa um passo importante para o país. Segundo o relatório da Tasnim, essa colaboração mostra que o Irã está se movimentando para desenvolver sua própria indústria espacial. É importante lembrar, gente, que a Rússia já colocou satélites iranianos em órbita antes, tanto em fevereiro desse ano quanto em 2022. Na época, inclusive, as autoridades dos Estados Unidos demonstraram bastante preocupação com essa cooperação espacial entre os 2 países. Isso pelo fato de que temiam que esses satélites pudessem não apenas ajudar a Rússia na guerra na Ucrânia, mas também permitia ao Irã monitorar alvos militares em Israel e em outras partes do Oriente Médio. O Kouzar, por exemplo, pode ser usado em diversas áreas, como agricultura, gestão de recursos naturais, monitoramento ambiental e gestão de desastres. Já o Rodod foi desenvolvido para comunicação via satélite, sendo uma alternativa em regiões remotas, onde não há acesso às redes terrestres. É uma tecnologia que pode fazer bastante diferença em lugares isolados.
E em setembro, o Irã lançou seu segundo satélite do ano, usando um foguete da Guarda Revolucionária. Esse lançamento aconteceu enquanto os Estados Unidos e países europeus acusavam Teherã de transferir mísseis balísticos para a Rússia, que poderiam ser usados na guerra contra a Ucrânia. O Irã, claro, negou essas acusações. Então, gente, fica claro que a cooperação entre o Irã e a Rússia está evoluindo rapidamente e agora, como vimos, na área espacial. Isso deixa os Estados Unidos e os demais países ocidentais preocupados com a ambição do Irã de se firmar como um ator importante no setor espacial. Gente, atravessando o Mediterrâneo, a comunidade internacional está em polvorosa com os ataques de Israel a tropas de paz da ONU no Líbano. Nos últimos 2 dias, pelo menos 2 ataques ocorreram e isso tem levantado preocupações entre líderes mundiais e grupos de direitos humanos. Quando perguntado se estava pedindo a Israel para parar com esses ataques, Biden disse que absolutamente, com toda certeza, ele estava fazendo isso. A Força Interina da ONU no Líbano, a UNIFIL, contou que a sua sede na cidade de Nagura, lá no sul do país, foi atingida por explosões em um segundo ataque em 2 dias e que 2 capacetes azuis acabaram feridos na manhã de sexta-feira. O exército de Israel disse que estava analisando o relatório. Já no sábado, a UNIFIL informou que um de seus soldados estava se recuperando depois de ter sido baleado em Nagura na noite anterior. A organização mencionou que ainda não sabia de onde veio o tiro. As 2 explosões de sexta-feira aconteceram perto de uma torre de observação, gente. Um dos capacetes azuis feridos foi levado para o hospital em Tiro, quando o outro foi atendido no local mesmo. A UNIFIL também contou que, numa posição perto da linha azul, aquela delimitada pela ONU que separa o Líbano de Israel e das colinas de Golã ocupadas por Israel, muros de contenção caíram quando um bulldozer blindado das Forças de Defesa de Israel bateu no perímetro, enquanto tanques do IDF passavam por perto. Em um comunicado, a UNIFIL disse que as explosões foram um acontecimento sério e que representam riscos muito graves para os capacetes azuis que estão no Líbano. O IDF explicou que, na análise inicial deles, os soldados responderam com fogo a uma ameaça imediata que identificaram. Durante o incidente, o alvo foi identificado em um posto da UNIFIL a uns 50 metros da fonte da ameaça, ferindo 2 membros da UNIFIL. O exército israelense também falou que tinha avisado a UNIFIL algumas horas antes das explosões para que ficassem em locais protegidos. Claro que houve reações, né? Os líderes da França, Itália e Espanha, que aliás contribuem com centenas de capacetes azuis para a missão de paz, soltaram um comunicado na sexta-feira dizendo que os ataques eram injustificáveis e precisavam parar imediatamente. O ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, também disse que os recentes ataques de Israel eram repreensíveis e pediu para que as 2 partes diminuíssem as hostilidades. Um dia antes, segundo a UNIFIL, outros 2 capacetes azuis também ficaram feridos depois que um tanque israelense disparou contra uma torre de observação na sede da missão. Em uma ligação com o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, reforçou a importância de garantir a segurança das forças da UNIFIL. O chefe da política externa da União Europeia, Joseph Borrell, escreveu nas redes sociais na quinta-feira que o bombardeio aos capacetes azuis foi um ato inadmissível para o qual não há justificativa e pediu total responsabilidade. Segundo disse o chefe de paz da ONU, Jean-Pierre Lacroix, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, as forças da UNIFIL estão cada vez mais em risco. Ele fez críticas tanto ao Hezbollah quanto às forças israelenses por estabelecerem instalações militares nas proximidades de posições da ONU. Só para vocês terem uma ideia, mais de 10 mil capacetes azuis da UNIFIL de 50 países estão estacionados ao longo da fronteira entre Líbano e Israel, com a missão de monitorar um cessar-fogo acordado pelos 2 países após o conflito de 2006. Meus queridos, grande parte de Israel parou por conta do Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, que também é conhecido como o Dia do Perdão. O Yom Kippur costuma ser o dia mais tranquilo do ano, com a maioria das atividades do dia a dia parando enquanto as pessoas jejuam, vão às sinagogas, rezam e pedem perdão. Quase todas as atividades são reduzidas, inclusive o movimento de carros, que geralmente nem são ligados, enquanto as crianças mesmo aproveitam as estradas vazias para andar de bicicleta. É a primeira vez em décadas que o Yom Kippur está sendo observado enquanto Israel está em guerra ativa. E muitos israelenses estão lembrando daquela famosa guerra do Yom Kippur de 1973, que começou em 6 de outubro daquele ano e foi vista como uma grande tragédia. Esse ano o país está em alerta máximo. Dezenas de foguetes foram disparados contra as cidades e comunidades no norte de Israel durante o dia sagrado, sem relatos de vítimas, e durante a noite 2 drones foram lançados do Líbano em direção à cidade de Erívia.
com um prédio sofrendo alguns danos, de acordo com as Forças de Defesa de Israel. Sites de notícias e estações de rádio e TV estão bem quietos, exceto para noticiar alertas de foguetes e sirenes. A mídia israelense destacou que o Comando da Frente Interna, um ramo do Exército responsável pela preparação para emergências, recomendou que os moradores usassem estações de rádio específicas ou aplicativos para receber alertas de emergência. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.